5 dicas imperdíveis de filmes na Amazon Prime. 5 filmes de suspense que você não sabia que estavam na HBO Max. 5 comédias escondidas no catálogo da Netflix. 5 filmes perfeitos pra você ver com a sua mãe no Dia das Mães. 5 filmes pra você absolutamente não ver com a sua mãe no Dia das Mães. 5 filmes que todo cinéfilo precisa conhecer. 5 filmes que só cinéfilo chato acha que é bom. Os 5 melhores filmes sobre comida. Os 5 melhores filmes sobre arquitetura. Os 5 melhores filmes sobre cinema. 5 filmes proibidos que o governo não quer que você descubra que existam. Os 5 filmes que eu mais gosto na minha vida e acho que você deveria conhecer também. Olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre esse fenômeno da internet e das redes sociais que também diz respeito, em partes, à crítica de cinema, que é a multiplicação de listas de filmes, dicas de filmes para ver, imperdíveis, em plataformas de streaming, no cinema, etc. Basta a gente abrir nossa rede social preferida para nos deparar com uma enxurrada de criadores de conteúdo, youtubers, críticos, jornalistas, dizendo quais filmes a gente tem que assistir. Eu acho que essa tendência merece alguns questionamentos. Primeiro, uma pergunta: já tá seguindo o canal do Meio Amargo? Clica aqui em cima, ativa as notificações para esse trabalho continuar a crescer. Obrigado. Os motivos pelos quais isso acontece são compreensíveis. Em primeiro lugar, o volume de filmes que chegam ao cinema e aos streamings multiplicou muito. Então é cada vez mais difícil saber todos os filmes que chegam e principalmente onde eles se encontram. Então, de certo modo, a crítica poderia ajudar a organizar essa sensação dispersa. Como tem muito mais filmes chegando, é claro que nem todos têm os mesmos recursos de um blockbuster de Hollywood para fazer propaganda na televisão, na internet, nos pontos de ônibus, e acabam dependendo justamente desses pequenos apoios, dicas ou visibilidade de pequenos influenciadores, por exemplo. A gente sabe que muitas dessas pessoas têm motivos muito nobres ao fazer suas listas de melhores filmes ou de filmes imperdíveis, especialmente quando estão destacando produções brasileiras, independentes. Essa é uma vertente, às vezes, muito militante da crítica de cinema, que acredita que a nossa função seja de reduzir um pouco essa disparidade entre os filmes muito poderosos e os filmes muito frágeis no circuito. Mas talvez o motivo mais importante pelo qual isso acontece é porque os algoritmos das redes sociais recompensam esse tipo de conteúdo. Ou seja, quando eu faço listas de 5 melhores filmes, 5 piores filmes, 5 motivos para ver, 5 motivos para não ver, o YouTube, o Instagram, o Facebook, o Twitter tendem a recompensar e a distribuir melhor esse conteúdo. Muitas pessoas vivem dessa produção para a internet. É claro que elas precisam ganhar dinheiro, elas precisam ter visibilidade, tem um jogo de vaidade e de egos evidente, mas também tem uma necessidade de apenas sobreviver no mundo virtual, onde absolutamente cada um pode fazer o conteúdo que quiser e se torna muito difícil se destacar. A tendência é que essas pessoas sejam cada vez mais pautadas por aquilo que os algoritmos pedem ou recompensam ou priorizam. O problema é quando esse gesto de dar dicas, de fazer pequenas listas, se torna a atividade central da crítica de cinema. Muitos colegas críticos já devem ter ouvido algo que eu escuto com alguma frequência, que é tipo, eu tô aqui em casa de bobeira, sem fazer nada à noite. Você é crítico, né? Me fala alguma coisa pra ver aí. Isso não é necessariamente maldade ou escárnio. Muitas pessoas realmente começam a acreditar que o papel da crítica de cinema seja dar dicas de filmes e dizer o que a gente deve assistir. Mas a convergência da crítica, em particular, para esse fenômeno de listas e dicas que se multiplicam nas redes sociais é problemática por vários motivos que eu listo aqui. 5 motivos para você ficar com o pé atrás com todas essas listas de 5 motivos. Primeiro, que a multiplicação desenfreada dessas listas e dicas de filmes não ajuda a descobrir os filmes, pelo contrário, faz com que eles se percam no novo mar de listas e dicas. Me diz de quantos filmes listados por vários influenciadores pela internet você se lembra no dia seguinte. Se a intenção era separar algum filme precioso de um mar de opções disponíveis, quando você se encontra com centenas, milhares de influenciadores, cada um fazendo suas listas de 5, 10 filmes, o final você fica tão perdido quanto diante de um catálogo da Netflix, Amazon e HBO, onde você passa 30 minutos procurando alguma coisa para ver. Segundo lugar, a maioria dessas listas de dicas de filmes não discutem os filmes. Elas apenas dizem filme tal, dirigido por tal pessoa, uma pequena sinopse, veja. Mas por que eu deveria ver esse filme em particular? O que ele tem de bom que outros não têm? Porque esse primeiro? O que ele tem de interessante na linguagem, no discurso, na estética? O que ele diz sobre o momento em que ele foi lançado? A maioria desses sistemas de dicas, até pela necessidade de ser ágil, rápido, de encaixar num Reels, num Shorts, não vai contemplar nenhum tipo de reflexão sobre os filmes que eles estão dizendo pra gente ver. A questão é que a crítica de cinema nasce justamente dessa necessidade de refletir sobre os filmes, de pensar sobre os motivos pelos quais eles são interessantes ou não são, o que eles representam, que efeitos eles possuem, o que eles trazem de novo, de original, de provocador, de problemático. Quando eu estou apenas listando filmes e falando, veja, eu estou fazendo, ironicamente, o inverso da função crítica. Terceiro, porque a onda de dicas e listas acaba tornando a nossa relação com o cinema muito impessoal. A princípio, a crítica de cinema nasce de uma relação muito profunda com os filmes. Eu assisto, eu tenho algum sentimento, alguma sensação que depois eu vou explicar com argumentos, dizendo por que eu achei, por que eu senti de tal maneira, que efeitos eu acho que o filme possui. Mas quando eu apenas digo, esse filme está nessa plataforma, vai ver, eu estou retirando toda a relação pessoal que eu tive com ele, a não ser que eu diga, eu chorei, eu gostei, eu não gostei, o que é muito fraco enquanto argumento crítico. Quando eu vou fazer minha lista de 10 filmes LGBT para ver no mês do orgulho, ou 10 filmes sobre a ditadura militar brasileira, a tendência é construir um consenso sobre esses filmes que não problematiza e nem se opõe a outras formas
formas de ver cinema. Até porque muitas dessas listas são feitas olhando outras listas e pegando listas anteriores como referência. A gente acaba só reproduzindo o senso comum estimulado por pessoas antes de nós. Em quarto lugar, isso acaba transformando a crítica numa ferramenta de marketing e de propaganda. E não é nada consensual que uma das funções da crítica seja dizer para as pessoas: corra, compre o seu ingresso, não compre o seu ingresso, priorize esse filme a esse. Muitos profissionais discordariam que a nossa função seja de influenciar as regras do mercado ou acabar gerando ou impulsionando mais renda para algum filme, para algum distribuidor, algum exibidor, em detrimento de outro. Isso porque, em quinto lugar, e mais importante de todos, esse fenômeno de listas e dicas acaba fazendo com que os filmes se tornem meros objetos de consumo. Quando eu falo veja, corra, compra, assista, imperdível, eu não estou me diferenciando muito de qualquer outro marketing para que você compre uma bolsa, compre esse tênis lindo, promoção de um novo videogame. As listas acabam acelerando essa relação com o cinema, que tem que ser muito rápida, muito veloz e também muito inconsequente, deixando poucas marcas em quem viu. Ela também acaba promovendo uma falsa sensação de urgência, que você precisa ver esses filmes agora, filmes indispensáveis, filmes obrigatórios e que lembram muito a ferramenta de marketing de promoção, últimas peças da loja, ou desconto no site da Amazon, mas só pelas próximas 12 horas. O que a gente acaba favorecendo é que os filmes sejam incorporados, comprados, adquiridos sem qualquer tipo de reflexão, contemplação ou questionamento. E se algum conteúdo não nos interessa ou nos entedia em 5 minutos, a gente passa para o próximo, como se tornou costume nas redes sociais, quando a gente vai deslizando o dedo e assim a gente só arranha a superfície dos filmes ao invés de mergulhar em qualquer um deles. Mas isso significa então que a gente deve parar de dar dicas de filmes ou parar de assistir a vídeos com dicas de filmes? Claro que não. As dicas têm sua validade, eu mesmo já dei dicas, pretendo continuar dando dicas ou montando listas de filmes esporadicamente, quando eu acho que mereça. O problema é quando se começa a confundir a crítica de cinema com guia de consumo. Você pode perfeitamente se colar naqueles 2 ou 3 críticos, influenciadores em que você confia, cujos gostos batem com os seus, e continuar acompanhando as dicas, listas que ele tem a te oferecer. Nesse momento de velocidade muito grande de produção de imagens e de consumo de imagens, uma das funções fundamentais da crítica de cinema é justamente se dissociar do movimento, dar um passo atrás e analisar de maneira crítica o que está acontecendo, ao invés de embarcar de maneira muito cega as novas tendências do momento. Isso porque o papel do crítico de cinema não é só analisar filmes, não é só dizer qual é bom, qual é ruim, mas é pensar no cinema, que vai muito além dos filmes. É pensar num sistema de distribuição, de exibição, de mercado, quais filmes são privilegiados ou não, o que eles representam sobre o momento que a gente se encontra, que função política, social, cultural eles possuem. E isso não dá para ser contemplado em nenhuma lista veloz de 40, 50 segundos no Short, no Reels, no Instagram, no Twitter, no TikTok. É isso, eu fico por aqui hoje, me diz se concorda, se discorda de mim, não tem problema nenhum, deixa o seu comentário, não se esquece de seguir o canal do Meio Amargo, ativar as notificações e também ler todos os textos publicados diariamente em meiamargo.com. Até a próxima. 5 filmes que serviram de inspiração pra dancinha Tubarão Te Amo. 5 filmes da Disney que tem muita cara de DreamWorks, mas no final eram da Disney mesmo. 5 filmes com cachorrinhos fofos pra chorar. 5 filmes com gatinhos fofos pra chorar. 5 comédias que mesmo assim me fizeram chorar. 5 melhores filmes do cinema nacional, porque cinema nacional não é só Minha Mãe é uma Peça, gente, tá bom? 5 filmes pra quem amou Barbie. 5 filmes pra quem detestou Barbie. 5 filmes pra quem gostou de Barbie, mas queria ter visto Oppenheimer, mas tava lotado e no final acabou vendo Barbie mesmo.